Olá, aqui é o Rosman do Ainda Queima, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai continuar mostrando aqui meus avanços aí no desafio de desenho diário chamado Aindatober. Antes da gente começar, quem quiser ver todas as palavras do desafio ou participar dele, é só ir no perfil ainda.queima no Instagram e você vai encontrar lá toda a lista de palavras do dia 1 até o dia 31. Lá nos destaques você também vai encontrar as artes que artistas parceiros nossos estão fazendo para a palavra de cada dia. E a gente está compilando tudo num destaque bem legal e dando uma descrição sobre o artista. Mas vamos lá. No último, a gente fez as 5 primeiras palavras do desafio. E hoje a gente vai continuar fazendo da palavra do dia 6 até a palavra do dia 12. Bom, vamos começar aqui então com a palavra do dia 6. A palavra era contrário. Eu queria fazer uma criatura nesse dia e eu pensei muito no contrário como tentar inverter a ordem natural das coisas. Então eu comecei a pensar em situações que acontecem na natureza que seriam interessantes de ver ao contrário. E aí eu cheguei na questão das abelhas que rondam, né, as flores e vão lá meio que para se alimentar, para pegar o açúcar, né, e acabam polinizando e facilitando assim a reprodução das flores. E aí eu pensei ao contrário. E se para se reproduzir fossem as flores que tivessem corpos insectoides e fossem na direção de insetos? Então eu pensei nessas florinelhas aqui que a lógica seria isso. Para se reproduzirem, elas precisam ir até corpos de insetos mortos e depositar lá os seus ovos para serem fertilizados. Eu achei que ficou bem legal. A composição aqui deu para passar que elas estão circundando, né, voando ao redor dessa cabeça de inseto. E eu curti bastante o resultado. Bom, para o dia 7, a palavra da vez era órbita. E aqui eu também estava a fim de fazer uma criatura. Eu pensei em fazer uma criatura flutuante e que ela tivesse alguns pequenos servos que ficassem flutuando ao redor dela. Eu tentei muito insistentemente no começo fazer essa pegada da criatura ser quase que uma esfera de pedra, mas não estava conseguindo. Até que eu pensei que a criatura seria bastante inteligente, então eu adaptei o formato da cabeça de um polvo, botei uns braços ali, umas pernas estranhas, para dar esse aspecto esquisito para ele. E eu comecei a então pensar nessa criatura que se chamaria Mestre. Ela seria essa cabeça flutuante que flutuaria pelos desertos, atacando psiquicamente suas presas. Ela se alimentaria dessa energia mental dos seres vivos e após o ataque ficaria apenas seus restos físicos da vítima dela, né? Ela teria esses pequenos servos, essas enguias voadoras, que ficariam justamente orbitando seu corpo a fim de proteger o mestre, que é o nome dessa criatura, e de também se alimentar dos restos físicos, das carcaças das criaturas que ele vai deixando para trás. Então, cara, esse daqui ficou bem legal, consegui sair bastante da caixa e eu curti bastante o resultado. Bom, no dia 8, a palavra da vez era afogar. E aqui eu queria fazer um item, que eu estava fazendo poucos itens e resolvi que eu ia fazer alguns. Então eu peguei já essa pose de mão que eu já tinha desenhado aqui no meu iPad e eu comecei a fazer uma manopla ao redor dela. A minha ideia aqui é que essa manopla fosse algum item antigo, um presente de algum deus dos oceanos para algum dos seus seguidores, e ela teria um ar meio Atlantis, assim, de civilização antiga, sabe? Ligada aos mares, e ela teria habilidades relacionadas à questão do afogar. Eu botei essas correntes em volta dela para servir de ataque, para você tanto conseguir acertar com a corrente, quanto enrolar um oponente na corrente e puxar. O usuário também conseguiria respirar debaixo d'água, então ele conseguiria, controlando tanto os mares quanto as correntes, afogar seus oponentes, levando eles para o fundo do mar junto. Eu curti muito o resultado dela e durante a finalização eu fui botando muito detalhe, tanto de adorno da própria manopla, quanto pedaços de conchas de pequenos seres marinhos que estariam ali agregados a esse item de tão antigo que ele fosse. E no meio do caminho eu comecei a achar que eu estava botando detalhe até demais. E como eu tô nessa estética preto e branco, você olhando de longe ele estava um pouco poluído. Então eu comecei a limpar um pouco mais o desenho e chegou nesse resultado final que eu curti bastante.
Bom, seguindo aqui nos itens, no dia 9 a palavra da vez era pedaço. E eu quis fazer um item de novo, dessa vez um anel mágico, que ele teria esses pedaços de besouro. Seria um anel feito de madeira, meio retorcido, um pouco mais artesanal, e teria esses pequenos pedaços de besouro, incluindo a cabeça dele, como adorno. E a ideia é que ele seria um anel feito por druidas, que seria um anel que permite que os insetos te identifiquem como líder deles, e você poderia comandar eles de diversas formas, desde invocar nuvens de insetos até conjurar besouros gigantes, imunidade à doença e tudo mais. Então esse foi o anel dos Hexapoda, e ele foi bem simples, mas eu gostei também bastante. Bom, a palavra do 10º dia era noite. E noite é bastante amplo quando você pega essa abordagem como eu estou fazendo. Mas aqui, como eu já mencionei antes, tudo isso que eu crio ele faz parte de um mundo de fantasia que eu tenho criado ao longo dos últimos anos. E nesse mundo existe um deus chamado Nocto, que ele abrange tanto a noite quanto a magia. Então eu decidi criar um símbolo para ele, assim como um amuleto. Tentei trazer as formas mais circulares, trazer a lua, também no centro do medalhão botar alguns círculos, lembrando um pouco órbitas planetárias e tal, para remeter bastante a essa questão da noite. Nocto, de certa forma, representa o mago. Ele se retirava no início dos tempos para debaixo das estrelas, onde ele estudava como o véu mágico envolvia todas as coisas. E esse aqui é o amuleto que seus seguidores usam, seus fiéis usam, para representar essa conexão com esse deus. Bom, então vamos pro dia 12, e a palavra da vez era calor. Depois de fazer 3 itens seguidos, eu fui voltar a fazer uma criatura. Comecei a pensar que a minha ideia inicial era adaptar a ideia do Pokémon Typhlosion, que é um quadrúpede assim, com o fogo saindo das costas. E conforme eu fui desenhando, botando mais no meu estilo, mais de acordo com o mundo que eu tô botando isso tudo, ele foi ganhando esses traços mais assustadores. E eu comecei a pensar que ele seria, na verdade, um demônio. Pensei em criar essa criatura que teria esse fogo nas costas e que ela deveria estar, assim como os outros demônios de Gandhari, banida no submundo. Mas de vez em quando, um ou outro consegue escapar e aparece na superfície, tomando áreas inteiras como seu território. Seria uma criatura muito territorial e predatória. Elas seriam raras, mas seria um encontro fatal ao você se deparar com um desses em qualquer parte do continente. Eu gostei bastante de explorar nesse daqui a questão anatômica dele, criar toda essa anatomia, e eu também curti bastante o resultado final. Acho que a cara dele ficou muito maneira. Esse aqui então seria o Cremador, um demônio que escapa das profundezas do submundo e aparece na superfície usando as chamas provenientes de suas costas para acabar com todos que se opõem a ele. Essas chamas também, conforme essa criatura, esse demônio, fosse ficando mais irritado, mais intensamente esse fogo iria queimar. Bom, vamos para a última palavra então do vídeo de hoje. A palavra do dia 13 era golpe. E eu logo pensei em fazer um personagem, um NPC dessa vez, que seria um lutador. Aqui em Gandhari a gente tem uma raça que são os lagartos. E uma das variações de lagarto que se tem são os crocs, que são humanoides que têm essa cabeça e o corpo mais parrudo como de um crocodilo. Pensei então fazer um croc desse que viveria em Kalazar, que é a capital, e seria tipo um grande campeão de lutas, assim, de ringue mesmo. Não de guerras e tal, mas da luta com as mãos, de artes marciais mesmo. Então eu peguei, botei ele parrudo nessa postura de boxeador. Fui trazendo esse peso das faixas, o short, todo esse clima de luta. E botei o nome dele de Jack Mandíbula, que seria o maior campeão do torneio de Kalazar de lutas. Pô, eu gostei bastante, achei que passou bastante o impacto que eu queria. Gostei da pose que ele ficou. Então esse é o Jack Mandíbula. E a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever. Tá sendo muito maneiro fazer esse desafio aqui e desenhar todo dia algo novo,
criar sentido para essas palavras soltas que estão na lista. Então, se você também está gostando, dá sua inscrição, dá seu like e a gente volta semana que vem com mais lista do Ainda Tober. Valeu, galera!